Nesse vídeo você vai aprender como fortalecer e tonificar o seu corpo treinando deitado. E quando eu falo em treinar deitado, não é por preguiça, por comodismo, por desleixo, mas sim para ter mais segurança e conforto e também uma maior consciência corporal. Você tem dores nas costas, nas pernas, no ombro, no pescoço, sabe aquela coisa dura do final do dia, assim, que fica tudo tenso? E isso daí você sofre? Tem dores nas pernas, dores na coluna lombar, dores na panturrilha, e isso tudo te incomoda? Então, eu tenho algo que vai ajudar muito você, com apenas 14 minutinhos do teu dia. Você quer ficar melhor disso tudo? Quer fugir dessas dores? Quer ficar com o corpo mais forte? Abdômen forte, tonificado, para poder usar aquela roupa mais justa, coxas mais fortes, pernas mais fortes, ficar com o ombro melhor, relaxado, achar a postura correta desse ombro para poder se manter numa postura melhor durante o dia e não sentir tanto as dores do pescoço e do ombro, deixar o teu corpo mais forte e ficar melhor. Então, tudo isso com o treino deitado você vai conseguir. É um pouquinho do seu dia, mas é muito eficiente. Oi, meu nome é Janice, eu faço exercício no chão com a professora Ivana e antes de eu começar, eu tinha muita dor no braço, dor no pé, problema de coluna, e depois que eu comecei a fazer eu melhorei bastante, já não tenho mais dor, me sinto mais disposta e depois também que eu termino os exercícios eu me sinto muito leve, muito esticada, assim, passo a semana toda boa. Então é muito gratificante fazer o exercício no chão. Eu me chamo Nívia Regina, eu sou aluna da professora Ivana há mais de 20 anos. Eu gosto muito de fazer exercício na posição deitada. Eu me sinto confortável para fazer exercícios nessa posição. Eu sinto um resultado muito bom após as aulas. Eu consigo sentir cada parte do corpo que eu faço os exercícios. E também ao final das aulas, a professora Ivana faz um alongamento maravilhoso na posição deitada, fazendo com que eu não tenha dores, principalmente na lombar e nas costas. E eu fico disposta e consigo descansar bem até o próximo dia, quando eu retorno para a próxima aula. Boa tarde ou bom dia. Olá, né? Me chamo Rosângela de Souza Scheller, eu sou aluna da Ivana Cordeiro e eu faço exercícios deitada no chão. Esses exercícios, eles me promovem mais flexibilidade, me promovem segurança e também sinto que todos os meus músculos são trabalhados, desde braços, abdômen, ombros, o glúteo, as pernas, faço alongamento das pernas, faço abdominal e me sinto muito bem e principalmente tenho segurança. Quando eu termino o exercício, me sinto muito bem alongada e saio da aula revigorada. Agora, eu quero contar um pouquinho da minha história na atividade física. Eu fui atleta no começo da minha infância e adolescência. E por muitos anos fui atleta da ginástica rítmica, uma modalidade que tem muito impacto nos joelhos, na coluna. E eu fiquei com sequelas de dores nas articulações do joelho, da coluna, por conta desse impacto. Mais tarde também, quando era adolescente, eu tive uma queda de uma égua que eu estava com a minha família, com meu pai e meu irmão, lembro bem. Nós estávamos no sítio e eu fui passear com essa égua. E no passeio, na hora que voltamos do passeio, a égua saiu correndo.
e a sela, você põe a sela, né, e fecha a sela com uma cinta, uma barrigueira. E o meu irmão não fechou essa barrigueira muito forte, porque ele ficou com dó que a égua ficasse sentindo isso muito apertado. Então a sela ficou solta. Eu voltei com a égua correndo para voltar no caminho, e quando ela estava fazendo a curva, essa sela deslizou e eu caí muito forte. Eu bati o meu quadril no chão. Já naquela hora o impacto foi muito forte, eu tive muita dor, eu não conseguia me mexer, não saí daquele lugar. Fiquei por um bom tempo esperando, fiquei chamando, berrei várias vezes, até que meu pai e meu irmão viram que a égua chegou lá e não estava comigo, e voltaram até o local onde eu estava caída no chão, não conseguia levantar. E isso era uma dor muito forte, né? Formigamento nas pernas, dor. Aí eu fui levada para o médico, é claro que fui feito exames e tudo, não teve uma fratura tão grave, mas eu travei, eu não conseguia me movimentar, eu fiquei vários dias de cama e não fazia movimento nem para frente nem para trás. Quem tem dor na coluna sabe muito bem como é isso, então eu sei como é esse tipo de dor, você ficar travado assim. E desde então eu sempre fiz e faço fortalecimento para não ficar mais dessa maneira, né? A minha história na atividade física continuou, porque eu me formei em educação física, fiz pós-graduação em atividade física e saúde, e durante mais de 20 anos eu atuei como professora universitária, tenho academia, atuo aqui na minha academia como personal. Já trabalhei com a musculação, com ginástica, com dança, com a ginástica rítmica também, e atualmente também com o Pilates de solo, que é o Mat Pilates. E dentro desse trabalho do Pilates e dos exercícios de calistenia, do trabalho funcional da ginástica, eu sempre fui desenvolvendo um trabalho de fortalecimento deitado. E esse método começou com uma necessidade minha de fortalecimento e dos meus alunos, porque eu tenho vários alunos que também têm próteses de quadril, de joelho, de coluna, e precisando de um atendimento que não tivesse impacto e fizesse um trabalho efetivo, com conforto para a coluna, para o joelho, para as articulações. Então, dentro desse trabalho desenvolvido por mim durante vários anos, agora o método treine deitado existe. E no treine deitado, você vai sair do zero para o total. E eu vou perguntar para vocês assim, se você for construir uma casa, você começa desenhando a sua casa, imaginando como é que ela vai ser, e você simplesmente rabisca a casa e pede para o pedreiro comprar qualquer material, e com qualquer material fazer mais ou menos como você rabiscou a casa? Ou será que você vai lá para o engenheiro, contratar um engenheiro para que ele faça um projeto correto para a casa, que tenha um alicerce, uma base, construa umas paredes em cima dessa base e essa casa fique sólida? Faz sentido isso para você? Você quer uma casa sólida? E dentro do teu corpo, como é que você quer? Qualquer método? Que você faça qualquer coisa, qualquer exercício e depois vamos ver se isso dá certo? Ou você quer um método e um exercício que comece uma base sólida e vá construindo esses exercícios sobre essa base, fazendo com que você ganhe solidez, fazendo com que o trabalho que você faz fique cada vez melhor e o teu corpo também tenha uma base sólida que vai fazendo a diferença mais tarde nos exercícios, vai fazendo mais você ter consciência corporal, vai fazendo com que você tenha mais força, resistência, um trabalho realmente eficiente. E agora, então, a gente vai falar um pouco do que é o método. O método treine deitado, movimento zero total. Começa com a fase do zero total. O zero seria a primeira consciência corporal quando estou deitada ao chão. Se eu coloco o aluno deitado no chão e começo a fazer os exercícios de maneira que conduz esse aluno a ter mais consciência corporal, ele vai com o apoio com os pontos de apoio no chão,
ele vai poder analisar a sua postura e fazer com que os exercícios tenham mais força, mais flexibilidade e efetivamente tenham mais a consciência do corpo. Então, cada vez que estivermos na fase 0 total, nós estamos partindo do alicerce. O alicerce é a base. A base é o solo nos informando a posição correta do corpo. E essa posição em que vamos distribuir as forças, fazendo os exercícios deitado e fazendo os exercícios com eficiência. Aí vem a fase de conforto de coluna. Nessa fase, os exercícios são voltados a ter mais consciência da correta colocação ou correta postura da coluna em diferentes posições do corpo. Se eu posiciono o meu corpo deitado de uma maneira, deitado de outra maneira, para que a atuação das forças dentro do corpo seja correta, a melhor possível, para fazer força e para sustentar esse corpo fazendo a força que precisa. Então, o conforto de coluna vai determinar também como minha coluna cervical, como minha coluna lombar, torácica estarão atuando durante todos os exercícios. Isso nós falaremos dentro do método sempre, porque eu sempre vou falar do ajuste de postura da coluna sim. Na fase ajuste de postura, aí nós vamos fazer exercícios e vamos fazer essa consciência corporal de tirar o corpo do chão e como vocês vão poder analisar a postura de vocês no dia a dia de vocês. Porque o chão e os exercícios deitados nós vamos fazer com 14 minutos, muito bem feitos. Mas durante o dia inteiro nós vamos precisar prestar atenção na postura que estiver fazendo. Tá? Ao dirigir um carro, ou sentado no computador, ou sentado estudando, ou um dentista sentado na sua cadeira de dentista, um professor escrevendo ao quadro, ou em casa fazendo uma tarefa de lavar louça. Sempre que estiver numa postura adequada, a coluna vai estar trabalhando com mais força, garantindo com que ela sempre fique melhor. Então, o ajuste de postura é uma consciência melhorada, para que a gente leve isso para o dia a dia. Daí, as próximas fases são de movimento direcionado da fase inicial 1, que seja a fase que começa os exercícios, a base, os exercícios que são mais fáceis. Então, e não só mais fáceis, mas num dia que a gente está mais cansado, por exemplo, nem todo dia a gente está super disposto para fazer uma aula mais puxada. Então, naquele dia a gente só quer chegar em casa, terminar o dia com um bom exercício que dê um pouco de força, de resistência, que ao mesmo tempo alongue e que compense esse dia cansativo que a gente teve. Então, a fase inicial vai servir para isso. Para os exercícios básicos, para os exercícios fundamentais e os exercícios que a gente pode fazer para postura e relaxamento também. Depois movimento direcionado com a fase intermediária. Aí nós vamos colocar uma carga de exercícios com exercícios um pouco mais fortes. Então, graduando assim, vem do iniciante para o intermediário e nós vamos para a fase dos movimentos direcionados a avançado. Nessa fase, eu já preparei bastante o corpo de vocês para receber uma carga maior e nós podemos usar até utensílios, né, mais fortes e podemos verificar que aí vai ter mais força, mais resistência para poder fazer um trabalho melhor. Então, é claro que eu posso colocar o exercício forte antes do exercício iniciante? Não, o ideal é que não seja feito isso. O ideal é que seja feito a fase iniciante, passado por ela, intermediária e depois o avançado. Mas se o aluno já treina, já faz academia, já tem um treinamento de corrida, já tem um preparo físico, ele pode e sim ir lá para a fase avançada e fazer exercícios avançados, né? Sem problema nenhum. Mas as fases todas existem para ter uma coerência para aquilo que a gente já preconizou antes. Do 0 ao total. Eu venho, o 0 é a base, fazer um alicerce ótimo e construir sobre esse alicerce exercícios que vão ser
eficientes e vão trazer total controle do corpo, total força, total resistência, total flexibilidade, total capacidade de melhorar, com conforto e em 14 minutos. Tudo isso que eu expliquei para vocês está dentro de todo o treino deitado, da estrutura dele. Essa estrutura foi pensada e validada por mim durante anos, junto com os meus alunos, onde eu pude aplicar essas aulas e efetivamente constatar o como elas agiram e agem, né, fazendo o benefício que fazem. Então foi com muito carinho que eu fiz todo esse trabalho e agora eu vou colocar ele para vocês. Nessa estrutura toda, a gente vai ter agora os bônus, então eu quero falar um pouquinho, falar do principal. O principal é o encontro semanal que a gente vai poder ter. Então, nesse encontro, poder tirar as dúvidas que vocês tenham, né? E verificar com vocês quais são as dificuldades e poder tentar sanar essas dificuldades, atendendo vocês assim. Vamos ter um módulo com um curso de liberação das áreas do ombro, do pescoço, né, da cervical, porque essa região a gente passa o dia todo ao celular. Hoje em dia a gente sobrecarrega, chega à noite a gente tá com esse peso e a gente vai fazer isso para tirar esse peso e liberar essa rigidez. Um outro módulo é o curso de liberação da região da lombar, que também fica rígida, fica travada. Vamos tirar um pouco essa rigidez dessa musculatura da lombar para a gente poder seguir e continuar treinando e continuar fazendo as nossas tarefas com mais facilidade. Mais uma garantia, a garantia 3x, ou seja, a garantia 3 vezes maior do que a normal. Normalmente, por lei, são 7 dias, né? Então aqui eu vou dar 3 vezes mais de garantia. Nós vamos fazer 21 dias. Vocês vão poder testar, vão poder colocar o método em começo e meio, pelo menos, sentindo como ele atua. Não vamos chegar ao fim, porque o fim é um percurso um pouco maior, né? O processo todo. Mas eu garanto para vocês, eu sempre falo para os meus alunos, é ótimo iniciar, começar, é o melhor passo. Mas efetivamente, quando a gente continua, quando a gente entra no processo, fez o começo, o meio e o fim, todo o processo vai validando e vai consolidando um resultado que é muito, muito bom. Então, isso eu creio que vocês já vão sentir, porque vocês vão colocar em prática e vão sentir em vocês essa melhora, porque vocês vão colocar isso em prática. Então, vamos na garantia de 21 dias e depois embora, tá? Agora, o que eu sempre falo para os meus alunos também, que é ótimo o começo, mas o processo é excelente porque ele vai consolidar os resultados com a gente. E isso vai ser mais importante porque lá na frente a gente vai dizer, nossa, no começo era difícil fazer isso, no começo eu tinha tais dificuldades e agora eu já me sinto melhor, eu já me sinto mais leve, eu já me sinto mais ágil, mais forte. Então, tudo isso lá na frente a gente vai conquistar, com certeza. Então, aqui, agora, efetivamente, eu já pergunto para vocês, como vocês cuidam de vocês? Isso é o mais importante no nosso dia a dia. Então, eu digo para os meus alunos às vezes assim, você vai dormir sem escovar os dentes? Pensa aí você dorme sem escovar os dentes? Não, né? A gente já levanta da cama com peso na consciência, vai correndo e escova os dentes. Agora pergunto para os meus alunos e pergunto para vocês. Se deitar na cama e pensar, eu esqueci de fazer meus 14 minutos do exercício, eu não fiz. Ou qualquer outro exercício. Vocês levantam da cama e vão fazer uma caminhada? Vão fazer exercício? Eu já sei a resposta, né? A gente não vai fazer isso. Mas por que é que a gente não pode pensar em ter mais carinho e pensar durante o dia e com certeza pensar assim, hoje eu não vou dormir sem escovar meu dente, não vou dormir
sem fazer minha atividade física. Eu posso fazer isso e garantir que a minha tarefa vai estar feita quando eu fizer o meu treino deitado. 14 minutos do meu dia, que é um tempo ótimo para fazer, perfeito para a gente conseguir conciliar na agenda e ainda assim efetivo, porque 14 minutos por dia vão se consolidar em um resultado muito bom, quiçá excelente para todos vocês. O treino deitado é um treino que vai dar adeus às suas dores e vai fortalecer o teu corpo. Tô te fazendo esse convite. Quero muito que você clique aqui embaixo e a gente se encontre daqui a pouco para fazer acontecer tudo isso para você. Cuide de você.